aqui é a Gabriele da equipe da Persenet. Estou gravando esse vídeo para mostrar um pouquinho melhor as opções de tecidos que nós trabalhamos, que são tecidos em blackout e que tem uma aparência que lembram mais um tecido de linho. Então, assim, a gente na verdade tem mais de 60 opções aqui de tecidos diferentes, né? Em blackout, que podem ser usados tanto na persiana rolô blackout, quanto na romana blackout ou quanto na painel blackout. A maioria desses tecidos, né, eu diria que talvez uns 80, 90% dos tecidos, eles são todos 100% poliéster. Então, esse aqui, por exemplo. Então, quase todos eles são 100% poliéster. O poliéster é uma fibra sintética que é bem resistente e ela é bem usada em persianas. Aí a gente também tem essa coleção, duas coleções que a gente tem que são parecidas com essa aqui, né, que da coleção Pinpoint e a coleção Florence, que tem essa aparência mais plastificada, como se fosse uma lona, um vinil, por causa da composição desse tecido que é com fibra de vidro e PVC. Então, esse tipo de material, ele é um tecido lavável, bem prático para limpar, mas ele acaba não sendo tão aconchegante, né? E ele é mais usado em clínicas ou em lugares que tem que ter uma limpeza mais constante, né? Então, então a gente tem essas duas coleções que são essa aparência mais plastificada e a maioria dos tecidos são 100% poliéster. Tem algumas coleções, né, por exemplo essa daqui, que ela tem fibras naturais na composição. Então, esse tecido aqui, ele é composto por 76% poliéster e 24% linho. Então, ele tem um pouco de linho na composição. Mas o linho, ele é uma fibra natural, né? Então, quando é escolhido algum tipo de tecido que tenha componentes naturais na composição, né, fibras naturais, tem que ter um certo cuidado, e aí esse tipo de tecido não pode ficar exposto a um sol muito forte ou um pouquinho de umidade, porque pelo fato de ter a fibra natural, ele pode acabar trabalhando, ele pode deformar com o tempo. Então, ao contrário das cortinas que são dessas cortinas feitas por costureiras, que são em trilho ou em varão, esse tipo de tecido pode ser feito totalmente de linho, né? Porque ele é um tecido mais fluido, né? Então ele não tem problema se ele acabar deformando um pouquinho com o sol. Como ele não fica totalmente esticado, né? Então essas cortinas, elas não tem problema se elas forem feitas só de linho. Já as persianas, elas não tem como você fazer um tecido que seja 100% de linho, porque ele tem que ficar totalmente esticado, ele é um tecido que não pode deformar, não pode trabalhar, senão a persiana não funciona corretamente, né? Então, por isso que nas persianas exclusivamente, não existe nenhum tecido que ele é feito só de linho. A maioria deles é de poliéster, porque o poliéster, ele não tem essa questão de deformar, então ele é um tecido mais resistente, né? E aí ele não vai lacear, não vai encolher ou esticar, né? Nem deformar com o sol. Por isso que, então, só para explicar, né, realmente que nas persianas não existe nenhum tecido que ele seja totalmente de linho. Existem algumas coleções que tem um pouquinho de linho na composição, mas a maior parte do tecido é realmente em poliéster e a maioria das coleções, elas são 100% poliéster, tá? Então, mas a gente tem algumas coleções que lembram um tecido de linho. Então, essa aqui, por exemplo, o nome da coleção é linho, né? Então, ele é um tecido que lembra o linho, só que ele é 100% poliéster. Então, esse tecido aqui, ele tem esse nome de linho porque ele realmente lembra, né? Ele tem esse aspecto, assim, mais mesclado, em tons de bege, e ele tem essa textura e esse desenho imitando como se fosse um tecido de linho. Então, a gente teria essa opção, né, para fazer na linha Blackout Mescla, que dá para fazer na persiana rolô, romana ou painel. Aí a gente também tem essa outra coleção aqui, que é a coleção Berlim. Tá? Ela também é blackout, então ela também tem essa camada emborrachada no verso que impede a passagem de luz. Ela também é 100% poliéster e ela tem uma textura, um desenho que também lembra muito um tecido de linho. Aí a gente teria essas três opções de cores, né? Essa daqui seria cor lino, que ela é um tom mais escuro, puxando por um tom de marrom acinzentado. Tem essa cor Ice, que ela é mais por um cinza claro, né? E tem essa daqui, que seria a cor Sweet, que ela lembra um cremezinho, um begezinho clarinho. E, se não me engano, tem um branco também, que eu acabei não pegando, mas tem no Berlim branco. Aí a gente tem essa outra coleção aqui, que é a Marcelle, que ela também lembra muito uma textura imitando o linho,
né? Ela tem esses riscos assim na horizontal, na vertical, como se fosse um xadrezinho, e ela lembra muito um tecido de linho, só que a composição dele também é 100% poliéster. E também é blackout, né? Aí a gente tem a opção na cor Sweet, que é nesse tom assim. Aí tem essa aqui, que ela é um tom mais clarinho, mais cremezinho, que é o cream. Aí tem essa daqui, que é o Sand, que ela é um bege mais escuro, né? E tem essa daqui na cor Sky, que ela tem um tom de cinza mais azulado. Então, nessa coleção Marcelle, seriam essas 4 opções de cores. Aí nessa coleção Linho, a gente só tem nessa cor mescla, que é em tom de bege mesmo, tá? E aí a gente tem esse outro tecido que tem o linho na composição, que também lembra realmente como se fosse um tecido de linho, né? Só que ele só tem um pouquinho de linho na composição. Então, essas são as opções que a gente trabalha em relação a essa questão de escolher algum tecido com linho, né? E a maioria deles, então, ou é dessa forma que é mais um plástico, né? Ou então são tecidos com outras estampas, aí eles são todos assim, 100% poliéster, tá? Então tem essa estampa assim mais quadriculada, a gente tem cores lisas, tem cores assim mais texturizadas, mas os que imitam linho mesmo seriam essas aqui,